ever. For me, the best player in the world ever, Diego Maradona. Me. Someone's he don't like me, but because maybe I'm too good. I don't know why. Desde que estou em Espanha, diz-me um jogador que ha marcado mais goles que eu fora de casa. Uno. Não tienes. Cristiano Ronaldo! O que seria da Liga dos Campeões da Europa sem você, Cristiano Ronaldo? Nada parece que vai funcionar.